Então, o nosso trabalho, a gente pensou em trabalhar a qualidade de água. A gente botou ali algumas coisinhas no Jamboard. Eu botei uma questão, parei de botar no meio, por causa que eu pensei que a gente estava revelando o enredo, dando spoiler. Aí a Larissa estava botando de novo, estava seguindo botando agora. Deixa eu ver aqui o que eu vou dizer, que eu não preparei muita coisa para dizer. A gente pensou em tratar de qualidade de água, por causa que a gente vive num ambiente que é água por todo lado, né? Água salgada, água doce, entre aspas, né? E que eu acho que não é muito tratado quanto a isso, quanto à qualidade de água. A gente só trata disso, como, por exemplo, quando algum ambiente é de banho, a balneabilidade não tá boa, e aí, tipo, não querem que as pessoas vão lá tomar banho, e as pessoas ficam reclamando, por exemplo. Ou então ignorando o fato de que isso aí tá acontecendo e indo igual. Ou então a problemática de que a gente não pensa os danos que estão sendo causados aqui nos ambientes da nossa volta, seja por agrotóxico, por dejeto humano, etc. E foi mais ou menos por aí que o meu grupo pegou e chegou nesse tema. Por quê? Por causa que é um tema que a gente acredita que ele pode integrar várias disciplinas, não só essa parte mais química de análise, mas também os bioindicadores, plantas bioindicadoras, animais bioindicadores, micro-organismos. Então, a gente acredita que a gente pode ir por esse lado. Aí a gente tem algumas questões que a gente escreveu, só que a gente não sabe ainda mais ou menos para qual lado que a gente vai focar, óbvio, né? Ninguém sabe ainda. Aí a gente fez algumas questões, algumas estão ali, outras não. Mas, assim, como sabermos se a água é de boa qualidade? Por que não podemos beber qualquer água? Como medir a qualidade de água? O que pode nos indicar que a qualidade da água está boa? Toda água é boa? A água é boa para nós, que é boa para nós usufruirmos, também é boa para outros seres vivos? E a gente sabe que, pelo menos, eu fiz a disciplina de limnologia no último ano que eu tive no bacharel, e eu sei que tem várias camadas que uma água pode ser utilizada. Inclusive, a última é só para paisagismo. Então, eu acho que isso aí são coisas que a gente pode tratar. Tipo, se a água é boa para a gente tomar banho, significa que é boa para um organismo estar vivendo ali? Acredito que não, né? Aí, para partir, para começar, a gente pensou em trazer alguma reportagem que fale de alguma coisa, não necessariamente daqui de Rio Grande, né? Mas não sei se a gente vai encontrar. A gente deu uma procurada, mas não sei se a gente vai encontrar alguma coisa que trate exatamente disso, exatamente do que a gente está querendo, mas a gente pode tratar de algum outro lugar também, né? Porque eu acredito que os problemas que a gente tem aqui possam acontecer em outros lugares também. E também fazer algum questionário, perguntar o que o pessoal sabe, o que o pessoal sabe dos corpos d'água daqui da volta. Principalmente, por exemplo, se for dependendo da escola, a gente tratar se tem algum corpo d'água perto que possa vir a ser olhado com olhos mais críticos, digamos. Por exemplo, eu sou aqui da Quinta, eu estudei a vida toda aqui na Quinta, na Escola Lídia Neves, e aqui na Quinta a gente tem o Arroio das Cabeças, que é um arroio que ele é bastante, não sei se eu posso dizer poluído, acredito que sim, porque eu já vi, cresci indo lá, observando lá, já vi horrores boiando lá, lixo jogado lá, tudo isso. Inclusive aconteceu algumas propostas de um vereador daqui que, enquanto à limpeza do local e tudo mais, eu acho que dependendo de. Eu não sei se a gente vai escolher essa escola, mas se a gente escolher, por exemplo, a gente pode tratar de tipo, adianta só tirar o lixo? Deveria ser feito só mais alguma coisa, sabe? Enfim, independente da escola que a gente vá aplicar isso, eu acho que a gente deve olhar para o ambiente ao redor, né? Acho importante. Uh, Não, e fala. aí tem, agora eu já vou terminar. E tu já pode complementar o que disse, Lore. Além disso, eu acho que a gente também está um pouco de dúvida quanto ao ano de aplicação, porque a gente ficou
em dúvida, olhando o referencial teórico, a gente ficou um pouco em dúvida entre o 7º e o 5º ano. Só que a gente acredita que talvez dê para encaixar mais para frente, porque a gente fica pensando no aprofundamento que a gente vai dar nisso, porque tem muita coisa que tem para ser falada. Então, se a gente pegar um ano mais no início, talvez fique complicado para a gente fazer a adaptação de tema e conversar sobre certos termos, etc. Então, a gente está meio em dúvida quanto a isso. E acho que é isso. Aí eu abro para a Larissa falar alguma coisa. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Não, então, o que eu ia falar era essa dúvida também que a gente tá, né? Como é um tema muito amplo, né? Tipo, é bem isso que a Marina falou, né? Uma cidade rodeada de água, que a gente tem bastante coisa para falar. Eu lembro também, ela citou da disciplina de limnologia, eu lembro em microbiologia também a gente fazia análises lá no CAIS, né? Que é onde a gente aula no HU, a gente fez uma coleta no cais e analisou os micro-organismos da água, assim, foi muito massa. Assim. E eu até viajei, assim, pensando em fazer coisa prática, esqueci que a gente tá na pandemia, não dá, mas que seria muito legal, né? E é bem que a Marina falou, assim, né? Uma das coisas que seria legal a gente focar na comunidade que a escola está inserida, né? Falar sobre os corpos d'água que tem ao redor, instigar essa reflexão, né, de quais os problemas ambientais relacionados à água que temos aqui na comunidade, né, ou aqui ao redor da escola, ou até mesmo no município, né? A gente tem aqui a laguna, o estuário, o mar, tem o Saco da Mangueira, que é bastante contaminado, tem bastante material para trabalhar. E justamente por causa disso é que veio essa dificuldade de qual abordagem, né, a gente vai fazer, porque temas mais complexos, assim, né, tipo, falar sobre os outros corpos d'água seriam talvez mais para o ensino médio, né, mas a gente pensou, pelos referenciais ali, a gente viu bastante assunto para trabalhar com o 5º e o 7º ano, a gente ficou um pouco mais tendenciosa ali, e é isso, a gente ficou com essa dúvida. Porque acho que tá todo mundo um pouco nisso, né? Então, são temas amplos, né? E tem bastante coisa para trabalhar em todos os anos. E é isso, assim. Esperamos uma luz. Colegas, estudantes, professores, se alguém quiser comentar. Gostei muito das perguntas que vocês levantaram aí. Eu gostei também bastante das perguntas, elas são bem instigantes, a Sônia já comentou ali, né, que também é um universo, né, falar de água, a gente pode abordar por diferentes aspectos, né, a questão da fisiologia e a água, isso é bem interessante, os animais que precisam economizar água e aqueles que podem liberar essa água à vontade, porque são aquáticos, não terrestres, então várias questões podem ser trazidas aí com a água, e eu ainda brinquei ali, né, Coca-Cola e chá, hidrata ou resseca, né, porque o pessoal sempre, é outra coisa assim da área da fisiologia, que a gente vem falar da alimentação, né, da importância de ser hidratado, de beber água, né, e aí a pessoa diz, mas eu tomo café, eu tomo chá, eu tomo não sei o quê, e tudo isso a gente sabe que não hidrata, né? Muito pelo contrário, o que tiver cafeína é diurético e vai ajudar a gente a perder líquidos. E aí, por isso que não serve, tem que ser água pura, potável, e aí entra nas questões mais ecológicas, né? De potabilidade da água e toda a questão também ambiental, acho bem legal. Chá, chimarrão, todos os que tiverem cafeína, eles só ajudam a gente a produzir mais urina, né? E não, a água não fica na gente, né? Não só que a gente estava falando ali no chat agora sobre as atividades práticas, né? Eu também não sabia exatamente se a gente podia ou não falar sobre atividades práticas, porque como o material final vai ser para esse momento pandêmico, né? Vai ser um material remoto, enfim. Eu não tinha certeza sobre se podia fazer se podia planejar isso. Agora eu estou olhando ali o que a Adriana escreveu.
Uhum. Ah, entendi. Ah, tá. Então a gente vai ter esse produto final, mas além dele a gente pode ter outras abas, assim, outras. Tá, legal, show. E elas podem ser pensadas também para momentos, encontros, sim, presenciais, né? Não, a gente não vai viver para a vida inteira em pandemia, né? E que os anjos passem e digam amém agora, né? Porque a gente não quer passar o resto da vida na pandemia, né? Então, mas é bem interessante, assim, né? Algumas auto-observações, assim, até à distância, né, poderiam ser feitas, por exemplo, né, de pedir para os alunos que têm o hábito de tomar café, por exemplo, quanto tempo leva para eles irem ao banheiro fazer xixi depois de terem tomado seu café da manhã. E aí observar que vão ter variações aí de tempo e que alguns a cafeína estimula mais a liberação de urina, outros menos, né? E que é uma coisa que, claro, né, não tem contraindicação, a gente pode trabalhar, né? Eu em aula com a fisiologia, quando é presencial, eu levo até vinho para os meus alunos tomarem. Mas é tudo maior de idade, aí pode, né? Então a gente também pode, convida a gente. Posso convidar vocês degustar. para uma capacitação de fisiologia renal, pode ser. Eu fico de cobaia. Tá bem. Perfeito, gente. As dúvidas que vocês estavam tendo de escolher as séries, né, para trabalhar vai depender muito de vocês, meninas, né, do que vocês, dos temas que vocês desejam trabalhar e os, digamos, o nível de profundidade em algumas discussões que vocês querem dar. Porque concordo com vocês que algumas discussões mais profundas, elas talvez não sejam tão produtivas, né, em séries iniciais do ensino fundamental. Tá? Então, algumas discussões, elas podem ser mais aprofundadas nos temas que talvez vocês tenham mais interesse em séries finais. Tá? E talvez se enquadrem até melhor dentro do currículo, né, que vocês vão estar analisando. Então, de novo, não vai ser a gente que vai dar a resposta para vocês, mas vocês vão ler os currículos, né, os conteúdos das séries e ver o que vocês, né, desejam, têm mais interesse em trabalhar. Então, a gente deu uma olhada boa nos referenciais teóricos, tanto do município, gaúcho, até inclusive na BNCC mesmo. E aí, pelas habilidades que a gente viu ali, a gente achou que se encaixava mais no quinto e no sétimo ano. Só que eu sei que dá pra dar uma encaixadinha a mais, assim. Dá pra... Eu acredito que as pessoas que estão mais acostumadas com o ensino, com olhar esses documentos, daqui a pouco poderiam nos dizer se a gente consegue encaixar melhor mais para frente, mais nos anos finais. Porque a gente ficou um pouco de dificuldade, né? Ainda mais eu e a Larissa, que a gente vem do bacharelado, a gente não tem tanta experiência com isso. A Larissa mais que eu, porque a Larissa está no PIBID, mas mesmo assim a gente tem um pouco mais de trava com isso, né? Então a gente ficou um pouco preocupada com isso. Perdidos. Perdidos, para não dizer outra coisa, né? E além disso, a gente também ficou pensando no ensino médio, por causa que no referencial gaúcho, no documento que vocês mandaram, a gente também deu uma procurada, não tem as partes do ensino médio. Eu não sei se é por causa dessas mudanças que estão toda hora acontecendo, esse tal de novo ensino médio, etc. A gente não encontrou e a gente ficou em dúvida se não tem onde que a gente poderia achar isso. A gente procurou, mas a gente não achou, sério. Ah, sim, tá bom. Estranho. Eu acho que eu tinha olhado todos os documentos. Ah, tá. Tá. Então foi um lapso meu. Foi um lapso meu, então. Ah, tá. Tá, então a gente vai dar uma olhadinha no ensino médio. Mas pra vocês verem como a gente achou que não tinha mesmo, que a gente achou que não era do ensino médio, entendeu? A gente achou que era só para os anos finais, para o ensino fundamental. Justamente porque a gente olhou no inicinho ali
e viu que só enxergamos aqueles ali, baixamos, olhamos e tal, e a gente achou que não era para o ensino médio agora. E a gente acabou que a gente nem foi atrás mais, tanto assim, porque a gente achou que não era mesmo, entendeu? Que era para esses anos mesmo, para o ensino fundamental, a partir da quinta série. Ali. Então, a gente estava bem direcionada para isso. Então, talvez esse seja o desafio de vocês agora, não? Talvez até o início, depois do recesso, é encontrar, talvez, o público para vocês nesses documentos e também vai ajudar vocês a definir a abordagem e o tema. Onde encaixa melhor, né? É que eu achava que a gente já deveria ter definido isso agora para o pré-projeto, mas eu acho que... Vocês, é ideal, no pré-projeto, vocês já construírem essas questões problema, né, sabendo o público de vocês. Tá? Pelo menos, se vai ser ensino médio, se vai ser ensino fundamental, mas há espaço para ajustes. Tá? Essa não vai ser a versão que vocês vão ter que desenvolver até o final. Agora a gente decidiu isso, agora a gente vai ter que ir até o final. Sim, é que a gente estava contando que seria, entendeu? Aí quando a gente leu aquele textinho que vocês botaram do pré-projeto, que dizia o ano, estava escrito o ano, os ensino médio, a gente olhou e pensou, nossa, então pode o ensino médio. As mais perdidas, né? Nossa, então pode ensino médio. Aí a gente ficou pensando nisso. Pode ser. Mas se tende a poder ajustar alguma coisa. Mas, de qualquer forma, é um tema bem interessante. Bastante. Vocês vão estar com bastante oportunidades nas mãos. Obrigado por compartilhar, Marina e Larissa. Tá? Temos ainda um grupo da Bárbara, da Adna, da Catiúcia, da Milena. Quem gostaria de comentar sobre o seu trabalho? Não sei se a Adna está por dentro ainda na conexão. Deixa eu ver, a Adna está aqui ainda. Bárbara. Estou sim. Olá, bom dia. E aí, time? Estava tentando ligar meu microfone, acho que não estava. Estava ligado, a Adna agora fechou. Bom, então, vou explicar um pouquinho, as gurias, se quiserem complementando também junto. Nós escolhemos, então, um local mais específico, né, que foi a localidade do Taim, a Reserva Ecológica do Taim, para construir o nosso projeto. Então, o tema seria a Estação Ecológica do Taim, conhecer para cuidar. Né, e a partir disso, nós vamos focar, então, um pouquinho na questão dos impactos ambientais, né, na questão da sustentabilidade e na educação ambiental. Claro, nosso foco, assim, a gente também não sabe exatamente ainda como vamos fazer os planos de aula, né, a questão de que todos os grupos também estão ainda nessa escolha dos temas mais específicos, mas a gente já na construção aqui do pré-projeto, nós já identificamos algumas questões problemas. Vamos focar mais para o 9º ano também do ensino fundamental. E aí algumas questões problemas que nós criamos, né, seria o que o Taim representa para você e suas famílias. Você acha que existem impactos ambientais no Taim? As atividades do dia a dia realizadas pela família ou pela comunidade contribuem para algum tipo de impacto ambiental? E a questão também da produção de arroz e da criação de gado, né? Se elas são benéficas, se elas são prejudiciais para a vida dos animais, para a vida das plantas ou das pessoas que moram naquele entorno ali. Então, como na questão do Taim, ali tem algumas escolas na Capilha, também nós pesquisamos em pelo menos 2 escolas, seria o trabalho mais focado para essa comunidade. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Nós também já selecionamos algumas habilidades, né, do referencial rio-grandino, do 9º ano, né, mas claro, existem de outros anos que também a gente poderia adaptar o nosso projeto. O 7º ano também tem algumas habilidades que a gente até ficou na dúvida, né, será que a gente coloca para o 7º ou para o 9º? Mas nós preferimos botar no 9º, que a gente já considera que eles já vão vir com a bagagem anterior, né, dos outros anos. Então, quando chega no 9º ano, eles já têm um conhecimento um pouquinho mais
acumulado, digamos assim, né? E aí os objetivos seriam esses, né? Pensar que os estudantes vão conhecer um pouco mais dos ecossistemas dessa região, da biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora, e com isso os impactos ambientais, né? Então seria focar na questão da produção de arroz, da criação de gado, e também nós achamos alguns artigos, alguns materiais que tratam do atropelamento de animais, né? De toda essa parte de cuidado com a fauna que ele tem. E aí, ao longo do projeto, nós vamos abordar os animais da região, né? Nós temos uma série de animais nativos do Taim, também questão da flora também. Eu acho que seria mais ou menos isso que a gente pensou, assim, que a gente estava conversando no nosso grupo com a professora Sônia. Acho que seria basicamente isso. Oi. Não, só para complementar e aproveitar o que a Bárbara falou ali no início, a nossa ideia também é aproximar toda a comunidade em relação a essa temática, né? Procurando envolver as famílias, por exemplo, o que os avós percebiam, né, em termos de populações, que tinha mais ave tal há 20 anos atrás, agora parece que não tem tanto. Então, para trazer também esse resgate da observação da comunidade local e para traçar também um olhar mais sistêmico. Por que será que não está tendo? O que será que está acontecendo? Que influência será que esse ambiente está recebendo para se perceber essa diferença, né? Não sei, gurias, o que vocês também lembram mais? A gente conversou nas nossas reuniões sobre a criação de gado, né? Que na estrada, um lado é reserva e do outro lado é criação de gado. Mas a gente também pensa em abordar não só a reserva ecológica, mas toda aquela região, né? Porque o Taim é uma região bem grande, não é só a reserva. O ecossistema Taim, né? Do Taim. Então, a gente vai trabalhar com um conjunto desses ecossistemas. E focando, então, para essa comunidade, né? Que de alguma forma, eles são impactados com essas atividades de agricultura e pecuária. Entendi. Bem, quando a gente, complementando aqui um pouco do que a Catiúcia falou também, quando a gente começou a pensar no projeto, a gente ficou se perguntando, como é que essa comunidade aqui no entorno, ele percebe esse ambiente? Se é um ambiente de lazer, que as crianças vêm aqui, tomam banho, se divertem, é um ambiente que eles percebem que é a sobrevivência, a questão econômica mesmo, é um ambiente de interação social, então tudo isso a gente ficou se questionando para tentar entender a visão das pessoas que moram próximo do Taim, como é que eles percebem e interagem com esse ambiente. E aí, diante dessa observação e dessa compreensão, a gente tentar mostrar para eles também a importância daquele ambiente, ecologicamente falando, né, da questão da manutenção das espécies, o quanto o Taim é importante em termos de biodiversidade, né? Então, essa questão mesmo de manutenção do ambiente. Aí a gente puxa também um pouco da questão de sustentabilidade, de ambiente, de educação ambiental, né? Então, seria mais ou menos nessa percepção aí, né? De construirmos conhecimento, tanto eles nos passar o que é que aquele ambiente representa para eles, e a gente complementar com o nosso conhecimento da parte ecológica, propriamente dizendo. Acho que seria isso. Bacana, Edna. Que bom ter gente pensando no Taim para trabalhar, né? Edelti? Rapidinho, assim, né? Só parabenizando, né? O tema super vital, assim, né? O Taim é uma estação uma área de preservação permanente, nossa, né? É a categoria mais, entre aspas, rigorosa, né? De unidades de conservação, e é bacana, às vezes existe um conflito muito grande da comunidade de entorno, por que não pode ir ali, por que não pode caçar, né? Por que não pode pescar dentro do Taim e tal. Então, fazer esse paralelo com o entorno, né? Para reforçar a importância de ter
uma área com o tamanho que é o Taim na questão da preservação da biodiversidade, quantas espécies tem, a Carlinha botou ali, toda hora está sendo descoberto coisas novas, né, tanto de vertebrados quanto de invertebrados, então é uma coisa importante que a comunidade pense nisso como um bem muito precioso, né, e aí para isso a gente compara, né, o entorno, por que tem, né, eu aconselharia que vocês dessem uma olhadinha, claro que vocês não vão estudar isso, mas não vão aprofundar isso nas aulas, né, mas a questão do plano de manejo, né, por que tem aquela zona de amortecimento, né, ou seja, tem a estação, daí tem uma zona de amortecimento que são permitidas algumas atividades, mas não pode ter agrotóxico, porque daí vai ser carreado para dentro da estação e tal, para vocês conhecerem, para se haver, né, houver alguma pergunta dos alunos, e isso poder ser trabalhado no sentido de diminuir os impactos e tal. Né? Então, só isso, parabenizando as meninas, para não me espichar muito. Legal. Eu também acho fantástico trabalhar com o Taim, ainda mais com escolas da região, que tem um contexto bem diferente das escolas urbanas. Uma provocação que eu faço para vocês é ter muito claro o que exatamente vocês vão fazer com o tema Taim, né? Porque vocês podem trabalhar a estação por si só e trabalhar, enfim, o histórico da área, enfim, a relação com a comunidade, mas talvez o mais interessante para a disciplina é trabalhar os conceitos biológicos, então, usando o Taim como sendo a área onde esses estudantes vivem. Então, o Taim, não vou dizer apenas, mas assim, digamos, o canal de comunicação que vocês vão utilizar para trabalhar. Aí vocês vão trabalhar, talvez, biodiversidade, conservação, né, o uso do solo pelo homem, enfim. Então, tem muito claro isso, que o Taim, ele é, digamos, o local e não o objetivo principal do projeto de vocês. A não ser que vocês queiram tornar ele como um objeto principal. E a mesma coisa vale para a horta, por exemplo, também, né? É isso. Tipo, nosso projeto é a horta. Não é a horta. Não mas tudo bem. É uma ferramenta, né? Um recurso aí. Exato. Mas, então, obrigada pelas considerações aí, colegas, e pelas sugestões, porque ainda, na verdade, está bem embrionário, a gente está amadurecendo ainda a ideia, e a gente também, nessa semana, nós não conseguimos nos reunir para discutir um pouco melhor, né? Mas aí também tem muitas possibilidades para se trabalhar, e eu acho que a ideia, sim, é ter foco em alguma temática que envolva o 9º ano, né? E a partir dessa temática, utilizar o Taim mesmo como uma forma de trabalhar, ou seja, o ambiente local, e que seja direcionado para as escolas do Taim. E mesmo as escolas que tem ali, elas têm características diferentes, apesar de estarem ali no Taim, né? Tem uma escola que fica mais ali na Capilha, tem outras que são um pouco mais afastadas, então tem algumas que ficam mais próximas, por exemplo, a áreas que são meramente de produção de arroz e criação de gado, e tem outras que ficam bem, né, ali na reserva mesmo, onde já é outra dinâmica, ou próximo da lagoa, né? Então o Taim, ele é muito grande também, se for pensar, né? Ali já existem várias, e existem os ecossistemas terrestres, aquáticos, então a gente também tem que pensar muito no foco de como a gente vai direcionar, para não ficar também no superficial, porque é tanta coisa que tem aí para trabalhar. Então, eu acho que o ideal é isso mesmo, a gente atrelar conceitos ao que a gente ao que o Taim tem, né, para nos proporcionar. Né? Mas aí também tem que andar, né, tem que amadurecer bastante, porque apesar de a gente falar ali da reserva, é muita coisa. Se for falar só da reserva, é muita coisa, mas a ideia é trabalhar o entorno também, né, a comunidade do entorno,
e não ficar só com o foco ali na reserva, porque daí a gente acaba também criando caixinhas e não é essa a ideia, né? A ideia é que o taim, ele está ali numa comunidade, né? E a gente tem que trabalhar essas questões aí. Legal. Gente, sei que provavelmente outros colegas teriam alguns comentários também, mas só de ver o tempo aqui, eu já me preocupei que ainda tem um grupo ainda para apresentar, que é o grupo da Milena. Quem sabe a gente passa para a Milena, né, o grupo dela, e caso tem eu, e aí eu, depois a gente pode fazer um fechamento, antes da gente se despedir. Pode ser? Milena, se quiser compartilhar com a gente aí as ideias do grupo. Bom dia, estão me ouvindo direitinho? Sim. Estamos, Milena. Vou tentar ser rápida. Claro. O nosso grupo, enfim, a gente teve muita dificuldade de se encontrar, todas as integrantes, né, para discutir o trabalho. E o que acontece? Agora, vendo os temas dos colegas, eu acho que o nosso tema tá meio fora, assim, meio perdido. Não, mas isso não é necessariamente ruim, fazer uma coisa diferente. Aí tá. Nosso tema, a gente queria trabalhar a relação dos animais com os seres humanos. Aí nosso tema ficou assim, a gente botou em forma de pergunta, porque a gente acha mais bonitinho, acha que chama mais atenção, enfim. Aí a gente botou assim: você sabia que a presença de animais faz com que nosso cérebro libere hormônios? Aí a gente queria trabalhar mais essa parte da fisiologia, né? Mas aí o que acontece? A gente não conseguiu pensar em nenhuma questão, problema. A gente teve reunião com a nossa orientadora, a Gabi, essa semana, só que eu não consegui participar e as meninas acabaram esquecendo de comentar com ela que a gente não estava conseguindo fazer e acabou que a gente não resolveu o nosso problema, que é a questão problema. E eu não sei, realmente, eu acho que porque a gente não trabalhar com essa parte de meio ambiente e tal, eu não consigo olhar para esse tema e pensar em algum problema, alguma questão, problema. E acabou que a gente não conseguiu, a gente sozinha não conseguimos pensar. Mas a gente queria trazer esse assunto, assim, né? Mostrar para as pessoas como é importante ter um animalzinho, né, que faz bem e tal. E falar dos hormônios todos em si. E, deixa eu ver... A gente queria trabalhar com ensino médio, né? E é isso, talvez, né, fazer uma campanha assim para adotar, de adoção e tal, mas a questão problema a gente não conseguiu pensar ainda. A questão problema foi um problema. Mas quem sabe assim, a gente pensa então, em vez de ser tão direcionado, né? Você sabia que os animais levam à produção de hormônios, pensar na relação animais e seres humanos, né? Será que... a gente até viu que existe terapias com animais para pessoas que estão doentes, com depressão, com problema de ansiedade, essas coisas. Tá. Então, né, acho que a gente está acostumado também a pensar no efeito da gente no bichinho, mas não do bichinho na gente. Alguma coisa mais ampla. Mas se a gente pegar também, de novo, o documento orientador, é que ele tem várias coisas, dá para fazer uma coisa, inclusive, bem diferente, assim. Ainda usando esse tema da relação de animais e humanos, vocês podem pensar desde a evolução humana e a domesticação dos animais, como é que começou, se quiserem trabalhar, porque uma das habilidades é trabalhar com textos científicos e fazer tabelas e dados. Trabalhar com os alunos, então, essa inserção no mundo científico de como é que é um artigo, como é que a gente trabalha dado, será que a gente conseguia fazer sei lá, um projetinho pequenininho, dos alunos pensarem como montar um projeto de pesquisa. Então, eu acho que, de repente, abrir um pouco o horizonte, assim, acho que vocês podem falar isso da relação da produção, né, dos hormônios, mas eu acho que aqui no grupo, então, a gente teve o problema oposto, foi muito específico, e agora a gente está com um pouquinho de dificuldade de abrir, né, o oposto dos outros grupos. Com respeito aos hormônios, né, e essa relação, eu acho que é um tema bem interessante, que poderia ser abordado de uma forma
mais simples na educação básica, ali quando a gente está trabalhando a questão do corpo humano em si, e me lembrei aqui a questão da relação do olhar, e aí aí estou falando de um outro animal que é o animal gente, né? A relação do olhar com o hormônio que favorece a descida do leite, por exemplo, durante o processo de amamentação, que é a ocitocina. Então, é importante que essa criança olhe para a mãe e a mãe olhe para a criança para estimular as áreas do cérebro que vão fazer a produção desses hormônios e auxiliar a descida. Então, esse é um exemplo que eles podem não conhecer, mas que é muito próximo e que mostra como a interação de dois animais, dois seres, influencia o funcionamento do cérebro, a produção de hormônios e influencia, por exemplo, uma função fisiológica, que é a amamentação. E ele pode abrir espaço para as outras questões que vocês estão falando, por exemplo, o uso de animais para terapias, né? Eu me lembro, há muito tempo atrás, é um artigo antigo, eu nem sei se eu tenho ele, mas a gente usou com a medicina um artigo que fazia a correlação entre as pessoas que tinham infarto cardíaco, né, um infarto do miocárdio, e eram tutores de PETs com relação às pessoas que tinham infarto e não tinham PETs para cuidar. E o pós-infarto desses sujeitos era muito mais... tinha um prognóstico muito melhor daquele grupo que tinha animais de estimação. Porque o animal de estimação tira esse sujeito pós-infarto de um processo psíquico muito importante, né, e muito sério, que é a depressão pós-infarto. Então, o sujeito que tem um gato, ele não tem tempo de ter depressão. Ele pode até ter raiva, né, de tanto que o gato incomoda, mas depressão não, porque sempre outra pessoa depende dele. E esse processo psíquico, né, da depressão pós-infarto é algo muito importante. Só que, claro, vocês veem, esse tipo de tema não cabe para a educação básica. Teria que ser adaptado para o ensino médio e, ainda assim, por esse viés que a Gabi colocou aqui, da interpretação de artigo científico, de olhar um gráfico, e aí eu estou usando o tema dos animais, mas eu estou com uma outra abordagem, Um pano de entendeu? fundo, Que é como pano de fundo, assim como a gente está dizendo aqui, a horta não é o principal, é o pano de fundo, é a ferramenta para que a coisa aconteça. O oceano não é o principal, é o pano de fundo para que a gente trabalhe as questões da relação do homem e os impactos dele sobre o oceano e sobre uma série de outras questões ambientais, né, para o ambiente em si. Então, ele é bem mais específico, como a Gabriela disse, mas dá para pensar em algumas formas, né, de relação, né? E aí, as outras questões, trabalhar feromônios, a comunicação pelos feromônios também é extremamente importante, né? Por que o gato arranha, por que tem o cheiro, né, na urina? Então, aí, a comunicação entre os animais. Então, tem várias coisas que os hormônios podem ser trabalhados e usando esses exemplos que são diferentes e que estão nessa relação homem-animal, né? E a questão da domesticação, que eu acho que é bem interessante, polêmica, inclusive, né? E que para o ensino médio cabe bem, assim, um trabalho, né, de avaliar e entender o quanto nós temos impactado esses animais, especialmente felinos, né, e os gatos e os cachorros, né, e o quanto nos tornamos responsáveis por aquilo que nós fizemos no processo de domesticação destes que são considerados pets, né, mas não só. O quão diferente eles são hoje dos animais originais. E a nossa responsabilidade que a gente tem a partir disso, por isso que eu digo que é um assunto polêmico, né? Porque os animais, eles estão hoje na rua, sofrendo, porque em algum momento nós fizemos esse processo de domesticação, né? Nem sei se é domestificação ou domesticação, agora eu me perdi aqui. Mas quando a gente faz esse processo, como tudo que a gente mete a mão, muitas vezes sem pensar inicialmente, né? Pensar nos efeitos colaterais e nas consequências, essa é uma das consequências, né? Então, gente, não precisa ficar com medo de fazer uma coisa diferente, né? Sempre que a gente sai da nossa caixinha,
assusta, porque, né, a gente fica mais confortável no nosso mundinho. Mas é uma coisa, eu acho que a ideia de vocês é boa, ela pode ser expandida, ela pode ser explorada e fazer uma coisa bem diferente, assim, que eu acho que engajaria bastante os alunos. Justamente por ser diferente. E lembra que é a questão da interdisciplinariedade, porque aqui a gente está trabalhando fisiologia, ecologia, psicologia, então, sociologia, então são várias questões que podem ser abordadas, né? E como professores de ciência e de biologia que estudam a vida, a gente, tudo isso faz parte da vida, né? Nós não somos um ser isolado, né? Eu imagino que todos do grupo gostam muito de bichos, né? Tá certo, Milena? Sim, a gente ama bicho. Isso é uma provocação legal também que eu faço, porque a gente não escolhe os nossos temas por acaso. Tá? A gente vai trazer muito das nossas experiências para a maneira que a gente vai atuar em sala de aula, a maneira que a gente vai propor as coisas. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nos estudantes, em primeiro lugar, como sendo, digamos, aquelas pessoas mais importantes que a gente tem que se comunicar, tá? Se o tema, né, ele é mais importante para vocês do que para os alunos, é um sinal que vocês precisam, talvez, repensar. Eu estou só provocando, não só vocês, mas os outros grupos também. Às vezes a gente se apega a uma ideia porque a gente acha que aquilo é ótimo, maravilhoso, tá? Mas tentem colocar, digamos, a visão dos estudantes que vão estar lá. Quais os temas que vocês gostariam de trabalhar? Ok, são esses, hormônios, evolução, talvez, tá? Ok. Que pano de fundo serviria muito bem, que eu domino, ou que seja interessante para eles, que poderia casar para trabalhar esses temas? Né? Aí sim vocês podem trazer as contribuições de vocês, com as experiências de vocês, a paixão de vocês pelos bichos, certamente os alunos também vão adorar, tá? Mas esse exercício ele é importante, não pensar talvez tanto nas nossas coisas logo no início, porque o foco tem que ser no estudante, tá? E nos conteúdos que vão ser trabalhados, tá? E esse é digamos, uma mensagem que eu deixo para os demais também. Você pega, não, quero trabalhar tal coisa porque eu adoro isso. Bom, é você, mas tem um compromisso com os estudantes que vocês precisam trabalhar também. Beleza, gente. Beleza. Bom, vai ficar aberto ali o Jamboard para vocês complementarem as atividades, de colocar perguntas, sugestões, tanto para os tutores quanto para os integrantes do grupo. Convido os grupos também a escolherem nomes para os grupos. Eu já vi que o grupo 1 virou o grupo Oceano. Tá? Gostei. Então, os outros também, se quiserem propor um nome, né, fiquem à vontade. Tá? Bem legal, pessoal. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Desculpa, Adriano, tu queria falar? Não, só para a gente se encaminhando lá para o final. Como a gente está agora se encerrando, já é 11h08, né? A gente fazer um fechamento, também ver como é que as pessoas estão saindo aqui desse encontro, como foi para vocês compartilharem. Se quiserem abrir o microfone também para falar. Para mim foi muito bom, né? Porque deu uma luz, assim. A gente estava meio perdido em relação a isso. Mas agora deu uma luz, tá bem melhor. Agora eu passo para as meninas tudo certinho. Não sei, vai ficar gravado? Vai sim. Vai, tá. Aí eu falo para elas assistirem também. Perfeito. Quando puderem. Outros colegas que quiserem, como vocês estão saindo desse encontro? Temos ainda Gabriel, Ardina, Bárbara, Camila. Eu acho que eles estão digitando, Adriano, e tem alguns até que já tinham digitado ali anteriormente no chat, talvez. Certo. Muito bem, gostei bastante, a Jéssica. Perfeito. Tá.
Sônia, tu queria encerrar com alguma coisa? Desculpa. Não, eu só estava tomando a frente aqui, não. Vocês desculpem, não estou conseguindo ver o chat, nada, porque a minha rede caiu aqui do computador, não voltou, então eu estou pelo telefone meio atrapalhada aqui. Não tem problema. Adna, só agradecer, Gabriel, perfeito. Acho que muitos podiam estar bem Professores? ansiosos em apresentar hoje, mas vocês viram que não foi tão ruim, né, gente? Não, Eu tava bastante, achei que iam falar que o tema era nada a ver, que a gente ia ter que mudar de tema. isso pode vir a acontecer, tá? De mudar de tema, mas vai ser uma decisão do grupo, né? Mas o ideal é Mas que nada a vocês já ver não é. É tudo a ver. claro. Depois que eu disse para vocês que tem gente usando até os extraterrestres para ensinar gênero e sexualidade na escola, não tem tema que não esteja a ver, né? Tá, gente. Camila está escrevendo, adorei a reunião e ouvir os temas dos colegas. Legal. Para não perder a atividade inicial que a gente se propôs, né, que era, vocês estão vendo a minha tela aí, né, do Jamboard, que era apontar os desafios que vocês vêm tendo nos últimos tempos, tá? Para vocês colocarem uma estrela aqui, tá? Eu notei que surgiu um, que é escrever e entender o item 4 do projeto, que é, na verdade, o referencial teórico. Tá? O referencial teórico é uma das próximas etapas que vocês vão precisar desenvolver, né? E começar a criar corpo, que é ler sobre o assunto, fazer sínteses sobre o assunto, né? O que esse assunto, por que esse assunto é importante, é relevante, o que se sabe sobre ele dentro de um contexto de sala de aula, né? E vocês vão trazer os principais autores, né, que tratam daquele tema. Tá? E nesse ponto, os tutores também vão poder orientar vocês como, digamos, procurar essas referências e quais essas referências são referências boas para vocês citarem no trabalho de vocês. Tá? Criar questões-problema, aparentemente, foi um desafio, que eu imagino que muito da discussão que a gente teve hoje auxiliou vocês. Tá? Espero, caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre questão-problema, ainda há tempo para vocês reverem essas questões-problemas que vocês proporam a partir dos comentários que a gente fez aqui, tá? E até a entrega do pré-projeto. Juntar todos os integrantes para fazer as reuniões, sem dúvida, isso vai continuar sendo um desafio, principalmente para aqueles grupos que têm 4 integrantes, mas não tenho dúvida que vocês vão encontrar maneiras para, pelo menos, trabalhar em colaboração, mesmo não conseguindo estar todos os integrantes no momento síncrono. Então, para isso, vocês vão precisar também aprender a trabalhar no momento assíncrono, e o Jamboard pode ser uma boa ferramenta para isso. Tá? Então, crie uma planilha, ou no Google Docs, um documento no Docs, ou no Jamboard aqui, para colocar as ideias de vocês, tá? Para vocês poderem trabalhar também de maneira, digamos, não síncrona. Tá? Bom, eu estava até conversando com os outros colegas ontem mesmo, que a gente entra numa fase decisiva da disciplina agora, tá? Onde vocês já têm uma ideia mais clara da proposta da disciplina e do que vocês vão fazer. E vocês começam, talvez, a perceber a quantidade de trabalho que isso vai dar. E a complexidade que é de fazer esse trabalho intelectual. Porque geram dúvidas, como muitas dúvidas que vocês trouxeram aqui, né? Será que está certa essa pergunta? Será que é assim mesmo? Será que é a série tal ou aquela outra? Né? O que é uma boa pergunta? O que é uma pergunta superficial? Isso assusta, não tenha dúvida, né? E compartilhar isso dentro do grupo de vocês e aqui no grande grupo é um ponto importante. E vocês devem sempre fazer isso, tá? E outro ponto que é decisivo nesse momento, né, é avaliar o tempo que vocês vão dedicar para essas atividades, seja de escrever o diário, seja de escrever o projeto escrito.
até mesmo dentro do grupo de vocês. E nesse ponto começa, pela nossa experiência com professores, a ver os primeiros, digamos assim, problemas de funcionamento do grupo. Tá? Seja porque o grupo não consegue se reunir, ou seja porque um dos membros do grupo está trabalhando mais do que os outros, ou um membro não está conseguindo contribuir da maneira que os outros estão contribuindo, e aí começam a haver, né, problemas de relacionamento. Isso é natural para um projeto dessa complexidade. Tá? E qual que é a consequência, muitas vezes, que a gente observa? Né? É o desinteresse no projeto. Vou levando, isso aqui é chato, vou fazer de qualquer jeito. Trancamentos de disciplina. Então, a gente observa também alguns alunos nessa etapa, né, abandonando a disciplina ou simplesmente ignorando os avisos. Né? É óbvio que a gente sempre vai lutar para que os estudantes permaneçam na disciplina. Tá? Ao mesmo tempo, todos aqui são adultos para entenderem que é uma disciplina de 5 créditos, é uma disciplina que exige tempo, exige dedicação, comprometimento, responsabilidade. E é uma maneira muito boa aqui dessa disciplina da gente exercitar isso. Tá? E uma dica que eu posso dar para vocês é nunca percam o objetivo, né, das atividades e da disciplina em mente. Tá? Não é simplesmente uma tarefa. Tá? Tudo é muito bem pensado pela gente, pelo nosso grupo de professores aqui. Tá? A gente não dá nenhuma tarefa que não tenha sentido ou que, enfim, é só para dar trabalho para vocês. Não, tudo isso está interligado para a gente ter, no final, atingir os objetivos que a gente se propôs, que a gente apresentou lá no início da disciplina. Tá? Então, todas essas questões que começam a aparecer agora de maneira mais intensa, tá? Elas podem ser compartilhadas aqui também no grande grupo, no grupo de vocês, com os tutores de vocês. Tá? Não guardem coisas, porque isso vai acabar aparecendo de outras maneiras. Tá? Talvez seja a dica que eu posso dar para vocês agora. Não sei se algum outro colega também gostaria de contribuir, de falar antes da gente dar as boas festas também. Não, de minha parte, eu acho que você falou, resgatou bem aí tudo. Né? Só desejar boas festas mesmo, né? Para voltar 2022, agora em janeiro, com a mente bem tranquila, né? Para poder organizar, então, o que nós discutimos hoje, né? E que muito das possibilidades que foram apresentadas aqui hoje, de caminhos, né? Que daí a gente possa, então, voltar mais assim com a mente mais tranquila e trabalhar, né, tudo isso que foi discutido hoje. Eu também já estou com a mente cansada, já não consigo mais conectar meus neurônios aqui. Bom, gente, a animação e a motivação de vocês vai ser fundamental. A gente quer ver vocês motivados até o final da disciplina. Vai ter muito trabalho, né, mas vai chegar no final, não tem dúvida que vocês vão ficar satisfeitos com o que vocês produziram. Tá? E a gente se vê no final quer dizer, no início do ano que vem. Tá? Desejo a todos boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e cuidem-se, né? Usem máscara, né? Tomem as vacinas, porque o indicativo vai ser que em abril as vacinas vão ser uma exigência para que vocês voltem para o ensino presencial. Tomara que a gente chegue nesse dia, né? De poder voltar ao ensino presencial e ter as vacinas, né? Para estar disponível para isso, né? Porque com as variantes, né, chegando e se amplificando, eu ainda fico assim, querendo ver para crer, né, que a gente consiga retornar em abril, né, e talvez com as vacinas eu acho que a gente consegue se organizar melhor para isso, né. Desejo um bom Natal para todos também, boas festas de final de ano, quem puder passar com a família que passe, aproveite.
para os meus colegas também, Adriano, Delte, Gabriela, Sônia, o Antônio também. Isso aí, que a gente pessoal. se recupere, né? Que a gente se recupere. Boas festas, bom Natal, bom Ano Novo. Papai Noel venha cheio de coisas boas, né? E a gente se vê logo no início do ano. Feliz Natal. Até mais, Boas pessoal. festas para todo mundo.